Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a Newmax o convite em estar participando desse webinar aqui com vocês. Em especial ao Fábio, ao José Henrique, ao Alexandre, que são as pessoas que eu tenho um contato um pouco maior com a empresa. Mas agradecer a vocês aí pela confiança na Active Caudic em estar a gente desenvolvendo mais essa nova parceria. Essa parceria que vai trazer aí para o mercado magistral o Natural Max, um produto que é inovador, tecnológico, né? E que está aí, então, como todos aqui já comentaram, padronizado aí em altas concentrações de tocotrienóis, né? Então, muito obrigada, pessoal. Eu queria me apresentar também, eu sou a Milene, sou farmacêutica, coordenadora de visitação e capacitação técnica da Active Caudic, que é uma empresa, então, que importa, fraciona e distribui aí insumos farmacêuticos para o mercado magistral, principalmente, né? E a gente veio, então, para trazer o Natural Max para esse mercado também. Bom, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas bem importantes que o Dr. Alain comentou a respeito dos tocotrienóis, mas eu vou detalhar um pouquinho mais, que vão estar interferindo aí tanto na potente ação antioxidante desses compostos, como também na sua absorção celular e no organismo. Bom, então, primeiro contextualizando, né, o que são os tocotrienóis? Os tocotrienóis, eles são, então, um grupo de moléculas que pertencem à vitamina E, né, amplamente conhecida, muitas pessoas já fazem suplementação dessa vitamina, uma vitamina que a gente não produz endogenamente, então que é consumida, é obtida a partir da nossa alimentação, da dieta. Só que essa vitamina, ela tem aí uma família de moléculas, né? Um grupo de moléculas que são divididos principalmente em tocoferóis. Oi, perdão. Perdão, aqui. Em tocoferóis e tocotrienóis. Esse grupo de moléculas, cada grupo tem 4 estruturas, então o alfa, beta, o gama e o delta, né? Tanto alfa-tocoferol, beta-tocoferol e assim por diante, assim como gama e delta-tocotrienóis. Elas têm algumas estruturas, algumas diferenças estruturais, principalmente aqui na cadeia lateral, como o Dr. Alain falou, né? Em que os tocotrienóis possuem essas duplas ligações aqui, enquanto os tocoferóis nessa cadeia não possuem essa dupla ligação. Além disso, aqui no anel cromanol, que seria esse, vai ser as substituições aqui no R1 e R2, que vão classificar, então, essas moléculas como alfa, beta, gama ou delta. Essas diferenças estruturais, elas vão ser responsáveis por diferentes propriedades do organismo dessas moléculas. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais para entender e compreender o que isso vai estar afetando aí na ação antioxidante, na ação no organismo, na sua absorção. Tá? Mas muitas pessoas, apesar de os tocotrienóis estarem mais conhecidos, muitas pessoas ainda não conhecem essas moléculas, principalmente o público mais leigo, né? E o porquê disso? Bom, a vitamina E, a forma mais abundante dela da dieta é o alfa-tocoferol. E é ele que vem sendo amplamente aí estudado ao longo dos anos. Eu trouxe aqui para vocês avaliarem uma comparação do número de estudos que a gente tem com o alfa-tocoferol, que são as barrinhas representadas pelas barras brancas, não preenchidas, quando a gente compara, então, com o número de estudos dos tocotrienóis. E observa-se, então, que nos últimos anos houve aí um maior interesse por essas moléculas, tanto que a gente observa, então, um aumento do número desses estudos, né? E por causa disso, os tocotrienóis têm mostrado aí um destaque, têm se destacado por suas propriedades biológicas, né? Em especial aí a potente ação antioxidante que a gente vai estar falando, mas também como hipolipemiante, como o Dr. Alain comentou, para o tratamento e redução de colesterol e de outros lipídios no organismo, neuroprotetor também, e ainda a gente pode citar anti-inflamatório, antitumoral, né?
Mas eu gostaria de dar uma atenção maior para a ação antioxidante, porque a gente sabe que essa ação ela vai estar influenciando todas essas outras propriedades, né? O efeito neuroprotetor é muito importante, você ter um ativo que seja antioxidante para combater aí os danos do estresse oxidativo no sistema nervoso, assim como para a saúde cardioprotetora e demais ações, tá? Então, por que os tocotrienóis se destacam tanto como antioxidantes? Bom, diversos estudos demonstram que os tocotrienóis são muito mais eficazes aí em neutralizar radicais livres, né, ou espécies reativas de oxigênio no organismo quando a gente compara com o tocoferol. Estudos indicam ainda que ele pode ser até 60 vezes mais potente do que o tocoferol em neutralizar esse estresse, esse processo oxidativo que vai estar provocando aí um dano no organismo, né? Aqui nesse estudo, que é um estudo ex vivo, a gente pode observar que foi realizada uma comparação do potencial antioxidante do tocotrienol, mais especificamente nesse caso do alfa-tocotrienol, desculpe, na realidade, uma fração rica em tocotrienóis comparada com o alfa-tocoferol. E a gente observa que o alfa-tocoferol, ele foi menos eficaz em reduzir o número de espécies reativas, o número de radicais livres nesse primeiro gráfico, que é o gráfico A. Em comparação, essa fração rica em tocotrienóis, ela reduziu muito mais o número de radicais livres. Isso tanto foi verificando diferentes concentrações desses tratamentos, como também em diferentes tempos, em que a gente observa aí os tocotrienóis sendo mais eficazes na redução do estresse oxidativo, tá? Ainda nesse mesmo estudo, foi observado que, dentre os tocotrienóis, o gama-tocotrienol se destacou na sua ação antioxidante. Então, corroborando aí com que outros estudos já mencionam a respeito da potente ação antioxidante do gama e do delta-tocotrienol. Outro estudo também demonstrou, um estudo realizado in vitro nesse caso, desculpe, eu acho que esse foi em vivo, demonstrou que, além da redução do estresse oxidativo em fêmur de animais, os tocotrienóis também foram eficazes em aumentar os níveis de glutationa peroxidase, quando a gente compara aí com outras doses de alfa-tocoferol. O que é a glutationa peroxidase? Ela é uma enzima antioxidante importante nas nossas defesas contra o estresse oxidativo, né? Então, a gente tem tanto a ação de antioxidantes, que vão estar neutralizando esses radicais livres, como o nosso organismo tem uma ação antioxidante, né? Tem uma defesa antioxidante, entrando aí a ação de algumas enzimas importantes para esse controle, para esse equilíbrio do processo oxidativo. Grande parte, né, do porquê que essas o motivo da potente ação antioxidante dos tocotrienóis se dá por diferentes motivos. Um deles é a sua maior capacidade de absorção celular, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, né? Estudos demonstram que os tocotrienóis eles podem absorver, internalizar nas células de forma muito mais eficaz que os tocoferóis. Tá? Esse estudo aqui, por exemplo, também comparou uma fração de tocotrienol com o alfa-tocoferol, em que foi observado na linha em que a gente observa os pontos preenchidos, que é o tocotrienol, que foram muito mais internalizados dentro da célula do que quando a gente compara com outra linha, que são os pontos não preenchidos, que representam o alfa-tocoferol. E essa diferença foi de até 70 vezes mais eficaz, ou seja, 70 vezes mais tocotrienóis permearam as membranas celulares da célula, né, nesse caso, que é um estudo in vitro, do que o alfa-tocoferol. Outro estudo também demonstrou essa mesma comparação, avaliando agora, além de uma única fração de tocotrienol, também o gama-tocotrienol. Então, aqui no gráfico B, a gente observa ali que a gente tem a avaliação da internalização celular de alfa-tocoferol, né, em que a gente observa que sim, foi internalizado, mas quando a gente compara com o gráfico A, que avalia a internalização de alfa-tocotrienol e gama-tocotrienol, a gente observa pela escala que a gente tem muito mais
tocotrienóis internalizados quando a gente compara com o tocoferol. E isso se dá, essa maior capacidade de internalização celular dos tocotrienóis em relação aos tocoferóis, se dá principalmente por causa daquelas insaturações nas cadeias laterais que eu mencionei anteriormente, né? Vou voltar aqui um slide para vocês observarem. Essas insaturações na cadeia lateral, elas fazem com que a molécula tenha uma maior maleabilidade. Então, essas duplas ligações promovem aí, facilitam que a molécula possa girar. E quando eu tenho essa diversidade, né, essa maior maleabilidade, essa molécula consegue se mobilizar, movimentar melhor na membrana celular, tá? Então, ela vai ter uma maior distribuição na bicamada lipídica de células. Além disso, essa seria a principal, né, uma das principais razões de a gente ter uma maior internalização celular e, consequentemente, uma maior ação antioxidante dos tocotrienóis. Porque quando a gente compara com os tocoferóis, que não possuem aquela dupla ligação, essa molécula ela fica mais rígida. Então, a gente não consegue permear e as moléculas não conseguem se movimentarem tão bem dentro da bicamada lipídica. Além dessa diferença estrutural na cadeia lateral, estudos demonstram também que os tocotrienóis possuem uma maior reatividade de colisão com os radicais livres e também uma maior renovação do anel cromanol. O anel cromanol é essa estrutura aqui, né? Que consegue, então, à medida que se liga com um radical livre, ela neutraliza esse radical e logo em seguida ela já está pronta para reagir aí com um outro radical livre. Então, isso que eu quero dizer com uma maior capacidade de renovação desse anel, tá? Então, se eu tenho uma maior internalização celular, uma maior reatividade com esses radicais livres e com esse estresse oxidativo, e essa capacidade de promover um efeito antioxidante, eu vou ter, então, uma maior inibição da peroxidação lipídica nas membranas celulares e do estresse oxidativo como um todo. Então, esses são alguns dos motivos por quais os tocotrienóis apresentam aí, possuem uma capacidade antioxidante superior aos alfa-tocoferóis. Pensando um pouquinho agora na absorção e na biodisponibilidade desses compostos, ainda se é muito discutido por quais mecanismos que os tocotrienóis e a própria vitamina E é absorvida, né? Como o Dr. João, o Dr. Alain também comentaram, esse é um composto altamente lipossolúvel, então a solubilidade desse composto no lumen intestinal, ela vai ser muito importante para essa absorção, né? Inclusive, alguns estudos relatam que o consumo de tocotrienóis com os alimentos, por exemplo, ou até mesmo com TCM, um triglicerídeo de cadeia média, pode favorecer aí a absorção desses produtos, desses compostos no intestino. E geralmente esses compostos, quando entram no lumen intestinal, eles passam a formar micelas aí devido à ação dos sais biliares. E a partir dessas micelas, eles são absorvidos por diferentes mecanismos, né, que são discutidos na literatura, mas o que se destaca aí é o transporte de algumas lipoproteínas, né, principalmente os quilomicrons. Então, geralmente, né, o que se é dito é que esses tocotrienóis, então, vão ser absorvidos com o auxílio dos quilomicrons para chegar aí na circulação sanguínea. Acontece que outros estudos demonstram que a presença de uma fração de tocotrienol com tocoferol, ou quando a gente tem um tocoferol sendo suplementado junto, os tocoferóis acabam atrapalhando a absorção e a distribuição dos tocotrienóis no organismo, né? Então, se a gente observa nesse gráfico, que é um estudo em vivo, foi avaliado aí a distribuição em diferentes tecidos, tá? Em um modelo animal, após o tratamento desses animais ou com uma fração de tocotrienóis ou com uma fração de tocotrienóis enriquecida com alfa-tocoferol, que é representado pelas barras rasuradas. A gente pode observar que praticamente em todos os tecidos avaliados, quando o alfa-tocoferol foi suplementado junto com os tocotrienóis, a gente tem
uma quantidade muito menor de tocotrienóis nesses tecidos. E o mesmo foi validado, digamos assim, né? Esse estudo foi validado avaliando tanto as doses, as quantidades de alfa-tocoferol nesses tecidos, que seria aqui na legenda o AT, quanto alfa-tocotrienol, o AT3, e gama-tocotrienol, o GT3, desculpa. E após esses tratamentos, por exemplo, no soro desses animais, a gente observa que as frações que tiveram aí a suplementação com alfa-tocoferol junto, nós observamos um aumento de alfa-tocoferol nesses tecidos. Enquanto, por exemplo, a fração que é suplementada apenas com tocotrienol, a gente tem esse aumento de tocotrienol, mas no momento em que é adicionado alfa-tocoferol a essa suplementação, as doses de tocotrienóis reduzem, né? Então, isso corrobora aí os resultados de que o alfa-tocoferol pode sim afetar aí a absorção, a distribuição e a própria biodisponibilidade dos tocotrienóis. E é por isso, então, que se torna interessante fazer a suplementação de tocotrienóis a partir de uma fonte que seja apenas de tocotrienóis, como o Dr. João falou anteriormente, que é o caso do urucum, né? O urucum, ele é composto principalmente, né, 100% por delta e gama-tocotrienol, que inclusive são frações que são discutidas por serem as mais com a ação antioxidante mais potente. E quando a gente compara com as outras fontes de tocotrienóis, como por exemplo o arroz e o palma, a gente observa que essas duas fontes têm alfa-tocoferol ou outros tocoferóis em sua constituição. Então, por isso, é interessante, né, a gente estar fazendo a suplementação de tocotrienóis com a fonte do urucum, como no Natural Max, por exemplo, que é um produto 100% obtido do urucum e padronizado aí em altas concentrações de tocotrienóis, né? Em especial para o mercado magistral, nós temos uma concentração diferenciada de tocotrienóis para esse mercado, né? Aí há mais de 30% de gama e delta tocoterol nessa fração. Então, esse é um produto que é composto aí por 84 a 90% mais ou menos de delta tocotrienol e de 8 a 16% de gama tocotrienol. E o seu uso ele pode estar sendo utilizado aí numa faixa posológica de 50 a 300 miligramas ao dia de tocotrienóis totais, mas lembrando que essa é uma dose utilizada em grande parte dos estudos clínicos avaliados, mas que sim, que existem estudos clínicos com doses maiores e que, inclusive, isso vai caber ao prescritor definir a dose que ele vai querer estar utilizando de acordo com o quadro clínico daquele paciente. Para complementar, então, como os tocotrienóis têm uma variedade, aí, uma gama de potentes ações no organismo, eu trago aqui um estudo clínico que foi realizado justamente avaliando o efeito dos tocotrienóis do urucum na redução de lipídios, do perfil lipídico aí do organismo. Em particular, esse gráfico traz a redução de colesterol total, então, onde é observado que os indivíduos que foram tratados com tocotrienóis observaram aí, demonstraram uma redução significativa do colesterol quando a gente compara com o grupo placebo. E também avaliando especificamente o LDL colesterol, né? Uma lipoproteína que está extremamente associada aí a um risco cardiovascular, em que a gente também observa que esse tratamento foi eficaz em reduzir essa fração nesses pacientes. Bom, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez e colocar a ActiveCaud aqui à disposição para retirar qualquer dúvida. Estamos disponíveis aí através do nosso e-mail do SAC, fiquem à vontade. Também convido-os a conhecerem nosso site. Lá nós temos uma interatividade que vocês podem estar entendendo onde que o Natural Max pode estar atuando em diferentes partes do organismo.